22 de outubro de 2020. O dia em que o Instagram da Florar Cultura ia ser ocupado pela equipe da Beira. O dia em que a gente ensaiou, aquele dia em que a gente preparou tudo e falou, ok, hoje é outra pessoa que vai entrar por aqui, não a Cíntia. Mas sabe o que aconteceu? O Instagram não funcionou para outros logins. Isso já aconteceu com vocês? Quem tá aqui comigo, isso já aconteceu com vocês? Bom, isso não tinha acontecido ainda por aqui. Mas, como eu já disse, 2020 nos surpreende a cada passo. Então não tem problema, vamos se readequando, vamos respirando e revendo os modos de conseguir fazer. Eu vou trazer desde já, então, Beira com vocês e me coloco aqui na ordem invertida como a entrevistada, o papo. Façam de conta que Beira que está recebendo a Cíntia da Florar Cultura, pode ser? Aqui, ó. Beira Festival, para este momento de trilha, para esse momento de encontro aqui. Elan, estamos aqui invertidos, mas juntos, não tem problema. Oiê! Eu vou, Esse novo cenário, né, de mundo tecnológico que nos deixa às vezes meio perdido. eu vou até deixar você falar, faz quando você está falando toda essa introdução, ó, e eu volto já já. Claro, tá tudo bem. Acho que eu vou começar, né, apresentando aí que a gente vem trazendo esse projeto que é o Beira. A gente está ocupando o Instagram da Florar. Engraçado que a gente vai entrevistar a Cíntia Magret, né, que é a dona do Instagram. E é como se ela estivesse entrevistando ela mesma. Só que no caso vai ser eu aqui. E aí falar um pouco do que é a Beira, né? Do que a gente está pensando que vai ser a Beira. Que é a Bienal de Experimentos Interculturais Radicados na América Latina. E é um festival que a gente se promove a construir futuramente, que está em construção, né? E essa ação, que é os encontros um a um, também é uma ação para a gente conseguir construir junto esse festival, entender o que ele é junto também, com as pessoas e com os convidados com os quais a gente vai conversar. Dizer que a gente quer nesse festival agrupar expressões culturais e artistas aí que dialogam com os princípios que a gente tem carregado. Que apesar da gente construir junto, a gente tem alguns princípios já elaborados. E principalmente que é abarcar comunidades de expressões artísticas que geralmente são invisibilizadas pela cena hegemônica. E aí a gente começa com a Cíntia Margaret, que é gestora e fundadora do Aflorar Cultura e da Semeadora de Projetos, projeto do qual a gente faz parte, né? A Beira, e parceira da Beira. A Cíntia atua com foco em produção, com eixo criativo e impulsiona ações colaborativas. Por 15 anos foi coordenadora do Lume Teatro e coordenadora geral do Festival. E aí a gente chama você, Cíntia, para fazer essa conversa com a gente, que também foi, né, na semeadura onde a gente vislumbrou essa ideia, teve o primeiro sonho ali colocado, semeado, e aí a gente vem para a semeadora de projetos para colocar ele em prática, finalmente, depois de um ano aí. Tô aqui nervoso, super nervoso. Primeira vez que eu tô no Instagram com mais de 2.000 seguidores. Mas a gente tá aí. Estamos chegando a 3.000, né? A Florar Cultura chegando a 3.000. Florar Cultura. Tá. Espero Querido, que chegue esse prazer. ano. E eu imagino que hoje ainda teve um nervoso a mais, né? Porque a gente simplesmente foi boicotado pelo mundo dos algoritmos, né? A gente teve esse momento de não conseguir acessar. Como alguns ouviram aqui, né? Toda a estrutura, tudo que planeja nem sempre é como planejado. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender em produção cultural, em gestão e na vida, é que por mais que se planeje, sempre tem uma parcela de acaso. E hoje foi um desses momentos. Então, o Luan estava aí preparadíssimo, né, para logar e para ocupar com uma Florar, e simplesmente não aparecia mesmo para ele a opção do ao vivo. Só dava a opção dele fazer stories, mas o momento era para o ao vivo.
Então estamos aí se adaptando, fazendo essas mudanças, flexibilidade que 2020 nos convida. Mas o que eu queria dizer é que, antes de tudo, é que eu desejo vida longa, força, um caminho florido e de muitos encontros para a beira. É uma alegria ver essa semente brotando, é uma alegria ter partilhado das primeiras escutas, de ter tido uma escuta aí atenta, né, nos primeiros momentos em que alguns de vocês foram brotando essa ideia, observando. Eu lembro que muito veio pela observação do que já tinha, do que já estavam vivenciando, e por um desejo pulsante de ver outras vozes, ouvir outras pessoas, ver outras produções. Então, eu fico muito feliz de poder colaborar para esse caminho. Sinta-se em casa, Luan. Faz conta que você que está com uma florar, tá bom? Claro, claro. Esse meio tecnológico a gente vai tendo que se adaptar de acordo com o que vai acontecendo, né? Tá todo mundo se descobrindo aí também. É realmente um desafio para nós, mesmo para os mais jovens, né? Que a gente costuma falar que é para uma geração mais antiga, mas também os mais jovens têm aí essas dificuldades. Acho que a gente queria começar, Cíntia, e aí também aproveitar para dizer também que todo mundo pode deixar perguntas no chat e colaborações, reflexões, né? Que a gente está aqui disponível para essa troca que seja bem colaborativa mesmo. E já fazer a primeira provocação para você, né? Falar um pouco do seu histórico, dizer que a gente admira muito e principalmente, né? A gente admira o seu trabalho como um todo, mas acho que principalmente o que dialoga com o que a gente quer como Beira é essa forma de produção colaborativa e esse seu engajamento que você cria com a comunidade na qual você faz as suas atividades, né? O encantamento que você cria com as pessoas ao redor, de como você consegue trazer tanta gente para somar junto com você nos eventos que você já criou aí na sua história. É um relato lindo, é lindo ouvir você falar isso, e eu tenho essa semana realmente observado e tentado também. Opa! Hoje tudo tá acontecendo nas tecnologias, gente. Eu tô tocar o telefone durante a live. A pessoa vai falar toda séria aqui, começa um spam. Olha o Igor aí, o Igor Moura, que está aqui com a gente, que também participou de sementinhas aí da Beira, conheceu o Pangones, a Carol, começando a brotar essa ideia, e a Raíza, então é muito bom isso. Mas, Luan, quando você fala, né, desse olhar para o modo de colaboração e de o quanto eu agrego pessoas, isso realmente me alegra, me entusiasma, assim, porque quando a gente pode realizar o que a gente acredita e começa a transbordar e você vê que faz sentido para outras pessoas, e aí isso te gera mesmo uma abrangência. E tudo isso começa no micro, não começa no macro, não começa porque queremos muitas pessoas, começa no ponto do que realmente conecta. E aí, para mim, eu acredito muito que quando a gente agrega outras pessoas, quando se conecta, é porque tem algum ponto que é pulsante entre ambos. Algo que me motiva, te motiva. O que pulsa na Beira para ter alguma conexão com a Florar, com a Cíntia. Tem alguma motivação, tem ações que se conectam. E aí a gente entender o que está nos impulsionando, o que está nos conectando com o mundo, faz a gente se conectar com as pessoas, né? E isso é o ponto que eu acredito muito. Então, a cada ação, a cada evento, meus períodos de produção em Barão Geraldo, sede do Lume, quando a gente fazia 30 anos em 30 horas, programações sendo ininterruptas, ou quando a gente estava em grandes praças, era sempre um desejo que cada pessoa tivesse ali. Que cada um, cada uma pudesse somar alguma habilidade. E se todos nós estamos no nosso auge, estamos na nossa potência, estamos realizando ações que a gente acredita, isso vai dar bom, né? Isso vai ter movimento. Então, isso realmente me alegra, e eu acredito que isso é uma maneira da gente impulsionar nossos trabalhos, somar força, somar habilidade, olhar para o que cada uma tem de luz, de potência de realização, e que os nossos bloqueios, as nossas dificuldades, as nossas sombras também possam ser trabalhadas, mas não expostas, sim lapidadas, para a gente conseguir impulsionar os nossos trabalhos.
Luan, tá travado? Tá travando um pouquinho pra mim só, mas tá dando. Que bom, que bom. É, não, maravilha. Eu acho que também fica uma pergunta para nós, né? Porque nesse lampejo de organização existe uma certa uma organização que se dá através de cargos, né? Assim, podemos dizer Uhum, assim, que não é bem hierárquico, mas funciona de uma forma que existe uma certa liderança, né? Existe uma aham, organização que, que, que existem papéis. E aí, como que a gente. Qual é a sua dica assim, para horizontalizar esses papéis, né? E para também fazer claro. uma das coisas que você acho que mais faz, que é trazer as pessoas para acreditar que aquilo também é delas, né? De forma que Aham, as pessoas que trabalham com sim. você acreditam que fazem parte da construção de cada uma das ações. Isso para mim é muito a gente ter funções e clareza das informações, assim, né? Ter muito saber o que cada um vai realizar e ter uma relação de comunicação com as informações muito bem desenhadas, muito bem expostas, né? Nesse sentido de que todas as pessoas saibam o que está acontecendo, saibam o que precisa ser feito e que todas as pessoas se responsabilizem. Eu acho que é um exercício de corresponsabilidades, de todos estarem co-criando. Então, quando eu penso em alguma ação da Florarcultura e outras pessoas juntas, a gente vai co-criar. Quando a gente pensa uma produção, que eu sou chamada para produzir, eu não estou a serviço daqueles artistas, eu estou co-criando com aqueles artistas. Né? Quando alguns artistas se reúnem, ou quando eu trago algumas pessoas para estar perto na equipe, eu quero que essas pessoas tenham tanta apropriação do projeto que elas possam criar, possam colocar isso no mundo. Então, eu sempre falo que é menos do que hierarquias, e é claro, é preciso às vezes ter quem coordena. E aí, quando eu falo em coordenar, eu falo em ligar, unir e harmonizar todos os atos e esforços. E em confiança. Porque a gente tem que ter confiança entre todas as pessoas que estão em todas as funções. E se em alguns momentos alguém está no papel de coordenar, né? Ela não é a chefa ou não sei o quê, ou as hierarquias padrões, mas é alguém que tem o olhar do todo, o olhar águia, para conseguir, eu falo nesse olhar, essa visão ampla, para conseguir responsabilizar e que todos possam cocriar. Então, eu acredito que muitas vezes, se a gente está só em ação, a gente perde a visão. Então, como achar esse equilíbrio, né? Entre eu agir e eu ter visão do todo. E aí eu acho que é nisso que a gente tem que pensar quando constrói uma equipe e equipes multidisciplinares. Quando a gente vai montar uma equipe, a gente tem que lembrar que cada um de nós, cada uma das pessoas, tem históricos, bagagens e trajetórias diferentes. Mesmo se for uma mesma formação. Mesmo se estivermos, todos são saindo de artes cênicas, ou todos são, mas e às vezes vem alguém de jornalismo, somar alguém de ciências sociais, alguém de história, de literatura, enfim, com atores, com músicos. E é nessa soma de habilidades que a gente desenha e constrói juntos as informações muito bem acordadas, com funções, prazos, ações, né? Então, é como a gente transitar com afeto, mas com questões muito concretas. Será que eu me faço entender? Acho que sim. O difícil é ser objetivo, né? É trazer É, essas coisas para o concreto. Mas elas são sim, possíveis, assim. E acho que é uma sim. tentativa também que não é que a gente tem que entender o tempo, né? Que nem a gente, quando a gente Uhum. começou a Beira, falamos, acho que precisamos de uma ação menor para colocar no tempo certo aquilo que a gente quer construir, que é uma ação que a gente pretende ser maior, né? Mais para frente. Uhum. Sim, eu acho que isso é uma sabedoria também enquanto equipe, né? Vocês entenderem, e eu tenho falado muito disso, ontem também eu falei disso no encerramento de um curso, a gente falou o aonde estamos temporalmente, né? Tipo, o aonde, em que passo dessa linha do tempo que vai ser construída, por exemplo, né, a Beira vai construir a sua linha do tempo. Ela vai construir, mas esse início, essa raiz, ela tem que estar em terreno assim, firme, ela tem que se enraizar e entender os passos necessários para cada etapa.
Então, eu acho muito lindo quando a Beira, né, toda essa equipe veio conversar e falar sobre o projeto, mas com uma consciência muito, muito bem desenhada, muito, né, com uma objetividade de entender nossos primeiros passos, né, eles serão, nossos primeiros passos serão encontros um a um, serão aproximação com outras pessoas que podem ter afinidades de pensamento, afinidades artísticas ou afinidades teóricas, mas ter afinidades que se construa algo sólido, né? E um festival que possa ter aí uma linha do tempo em continuidade muito bonita. Sim, com certeza. Acho que vem um pouco também das vontades da Beira, né, e que dialoga com o seu trabalho, acho que principalmente É. no momento de hoje, né, é essa busca de descentralizar as produções culturais e artísticas. Aí eu queria que você contasse um pouco o Uhum. que você tem feito nesse sentido e quais são as dicas que você tem para buscar, né, essa produção cultural que sempre fica à margem, né, dos grandes centros urbanos. Né? Uhum. Eu, eu sempre tive um olhar de quem é do interior, né? Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Limeira, uma cidade que eu saí de lá para seguir minha carreira, para seguir fazendo faculdade de artes cênicas, e eu sinto que esse deslocamento, só de eu precisar me deslocar da minha cidade do interior, Limeira, para ir para uma universidade de artes cênicas, depois de lá tantos outros deslocamentos, também foram deslocando o olhar. Hoje eu escolhi morar em São Paulo, mas carregando memórias, histórias de trânsito por esse Brasil, de tantos Brasis. Né? Eu sou muito grata e eu acho que a gente tem que honrar todos os passos que a gente dá. Então, eu sou muito grata e honro muito por ter feito universidade fora do grande centro, por não ter feito USP, Unicamp, ou o que EAD, ou o que está no olho do furacão, do que é tipo, dali já tudo sai resolvido. Não que seja assim, Uhum. né? A gente sabe que não é. Mas assim, no meu olhar inocente, jovem, eu achava que isso poderia resolver a minha vida. Vou fazer artes cênicas num desses. Não, a vida me jogou lá pro norte do Paraná para fazer artes cênicas na UEL, em Londrina, lá fora do estado de São Paulo, Rio, sabe? Naquele outro estado. E estar lá me deu a possibilidade também de ampliar meu olhar, me deu a possibilidade de simplesmente ver o que era produzido nas áreas também mais periféricas de Londrina, de ver quais eram as culturas que transitavam, de vivenciar outras regiões vindo, indo, e ter depois um olhar generoso para as outras opções que também foram vindo com a vida, né? Até eu escolher e poder e decidir estar em São Paulo, eu tinha já atravessado muitos rios desse Brasil, vivenciado muitas produções e conhecido pessoas. Porque eu acho que a gente não conhece a cultura de um país sem conhecer as pessoas daquele país. Não está no livro, não está nas reuniões, não está nos debates, não está nos webinários, seminários, todas as histórias de um país. Elas estão nas pessoas que vivem. E ter conhecido pessoas que fazem ações culturais por várias regiões do Brasil, ter vivenciado pessoas que têm ONGs, espaços, festivais, que fazem a sua produção, eu acho que isso nos sensibiliza, nos humaniza na arte, né? Que a gente não tem só respostas teóricas, a gente tem esse pulsar vivo, assim. E aí essa humanização me coloca sempre com mais perguntas do que respostas, né? Me coloca sempre muito mais num lugar de incertezas. E ter incertezas, não ter respostas, eu acho que amplia nosso olhar, né? Amplia no sentido de busca constante. E aí, quando eu penso, que nem você falou, em descentralizações, quando eu penso eu falo muito de democratizar modos de produção, mas também como esse aprendizado com os modos de cada território, como o aprendizado com o que funciona em cada região. Né? Se eu fui com produções do Lume Teatro para o Amazonas, para viajar pelo interior do Amazonas. Ninguém sabia que era Lume Teatro. Vocês aqui que estão aqui na live sabem que é Lume Teatro? Provavelmente vocês sabem. Mas numa cidade que você tá lá e as pessoas te falam, por favor, pede pro teatro voltar aqui, o teatro nunca tinha vindo aqui. Essa cidade, essas pessoas que estão começando a ser sensibilizadas com algo teatro,
Não importa se é Lume Teatro, se é a Cintia, o Luan, ou a Raíza, ou a Carol, ou o Pangone, sabe? Importa o que aquilo vai tocar, o que aquilo vai acontecer ali, que ato de encontro vai ser esse. Então, eu acho que também a gente parte do pressuposto que também estamos sempre começando e que tem muita coisa diferente, né? Muitos modos que a gente tem que escutar como é. Então, quando a gente foi para o interiorzão do Amazonas, quando a gente foi de barco, chegar em cidades, que não ia adiantar sair na nossa rede social, Lume Teatro está em Tabatinga, sabe? Mas adiantava, sabe o quê? Adiantava o Boca de Ferro. Sabe o que é um Boca de Ferro? Não. O carro de som. O que adiantava era o Boca de Ferro, o carro de som. Falar, hoje tem teatro, hoje tem. Se a gente ficasse só enraizados no que a gente achava que podia comunicar, não ia chegar nas pessoas. A gente tinha que ouvir quem era de lá, né? Essa história do café com queijo, do Lume pelo Amazonas, que é isso que a Carol está aí até lembrando. Essa, Essa essa peça é ação, linda. ela, né, ela só tem resultado se a gente tem escuta do lugar. Então, eu penso muito esse democratizar modos de produção, esse descentralizar, como um eterno aprendizado, como uma eterna escuta de com quem eu quero falar, como que eu falo, o que aproxima, né? E o que pode ser o ponto de conexão? Qual pode ser o ponto que une o que eu quero fazer com como aquelas pessoas podem ver e vivenciar? Então, eu acho que isso pode ser uma pista, né? Não que a gente tenha resposta, mas pode ser uma pista para essa busca mesmo, essa pesquisa linda que vocês estão, que é uma pesquisa aí de pensar produções que descentralizadas, pensar histórias que estejam em outras margens, em outros espaços. E aí eu acredito que isso pode trazer um ponto aí de pistas. Sim, acho que sim, com certeza. Acho que a beira também vem nesse sentido de escutar mesmo, né? Primeiro nesse primeiro processo que é dos nossos encontros aqui, dessas conversas, mas também escutar as outras produções, né? E fazer-se escutá-las, né? Fazer-se com que elas sejam ouvidas por outras pessoas também. Uhum. E nesse momento, né, atual da vida, do contexto social, de tudo, acho que escutar também é um ato super revolucionário, né? No momento que a Muito gente revolucionário. só quer impor as nossas opiniões, escutar é super revolucionário. Eu ouvi esses dias de um texto que caminhar é revolucionário, né? Acho que caminhar e ouvir talvez Uhum. seja o caminho mesmo. E eu fico É. feliz de E começar quanta, com esses encontros. e quanta coisa a gente não aprende no caminho, né? Já diriam tantos poetas, já diriam tantos livros, nem vou ter todas as referências de onde isso já foi dito, mas quantas vezes já nos foi, né, mencionado que o caminho se faz no caminhar, que não é o ponto de chegada, é o que acontece também entre. Acho que isso tem muito a ver com vocês. A Beira, né, o festival se construir assim, da maneira que vocês estão propondo, a partir de escutas, a partir de vivências, a partir de diálogo com outros realizadores, realizadoras. É um caminho de uma construção ativa, de pistas na caminhada de uma forma ativa. Porque eu acho que esse caminho, o caminhar revolucionário, essa escuta revolucionária, ela está no a gente estar presente. Tudo volta para a gente estar muito presente, num estado de presença que nos possibilita percepções, que nos possibilite perceber o nosso entorno, que nos possibilite perceber as possibilidades de realização, ou perceber o quem também está pensando mesmo que você, que vocês, né? Quem que está nessa mesma sintonia de vibração, de pensamento e de realizações que possam ser pares, né? Sim, é bonito, bonito. E acho que também pensar nas diferenças, né? Porque é uma das propostas também que a gente carrega, né? De como essas diferenças coexistem no mesmo espaço, né? E de que é possível viver através da diferença. Nós não precisamos ser uma Exato. massa homogênea.
também. Apesar de encontrar, é importante encontrar as conexões, o que nos conecta, mas sem perder de vista aquilo que nos diferencia. Né? Sim. Acho que dentro desse lugar, queria que você jogasse também uma provocação assim para a Beira, o que você espera desse evento, como você espera, como você vislumbra, né? O que você Aham. imagina dessas produções que vão que são um conhecimento, que são conhecimentos diversos, né? Não só os Boa. conhecimentos usuais. Boa. Eu acho que eu vou dizer uma coisa que eu espero e vou lançar uma provocação ação. Enquanto expectativa, né, enquanto espera ativa, nesse sentido de expectativa, eu realmente espero que vocês consigam construir de uma forma muito harmonizada e harmonizada com o todo, no sentido de também reconhecer que nem tudo é novo, né? Que na verdade pensar ações que estão descentralizadas, pensar ações que estão fora dos grandes olhares, é também pensar que são trajetórias às vezes longas, só que não foram tão glamorificadas. Como pensar ações não gourmets, sabe? Como pensar não só o que já foi ali gourmetizado, não só o que já foi recebeu glamour. Eu acho que isso tem muito a ver com uma origem. O começo, quando lá atrás, há 15 anos atrás, eu assumo a coordenação do Festival, do Festival Internacional de Teatro de Campinas, que hoje eu tenho a honra e o prazer de colaborar, ser parceira, mas de ter um outro núcleo que produz, não estou mais ligada ao Festival diretamente, né? Mas eu vejo que ao longo dessa trajetória, eu tenho a honra e a alegria de ver que sempre foi um espaço de confluência entre grupos consolidados e jovens artistas, entre jovens grupos. Se você olha para o histórico do Festival e olha nomes que passaram, você fala, ah, mas esses nomes são conhecidos. Teve a Cia do Tijolo com o Concerto Espinho e Fulô. Ah, teve Silvério com trans, como chama o espetáculo Silvério Pereira, aquele... Esqueci agora o nome, enfim. Mas você vê alguns nomes que você fala, ah, mas isso é super conhecido. Mas vai olhar o ano em que aquilo foi. Vai olhar o momento em que aquilo era. Sabe, o Festival foi muito um cenário de ações e produções que ainda não estavam no murmurinho máximo ali. Mas que tinham a sua potência, a sua verdade. Então, não sei, quando eu penso na Beira, eu penso também nessas descobertas. É quase um garimpo, assim, sabe? Esse descoberta, não que aquilo seja algo que temos que descobrir, não de uma forma colonizadora, não, porque senão também é tipo, os festivais que vêm, senão é muito colonizador, é uma forma de, olha só o que descobrimos. Estou tentando achar as palavras corretas, porque ultimamente é difícil achá-las, porque a gente está viciado em outras. Mas vícios estruturais. Mas estou pensando assim, conexões que talvez não estão tão no ponto de vista de todo mundo, sabe? Isso é um pouco expectativa. Mas enquanto provocação, eu queria provocá-los, e vou seguir provocando, né, a onde eu me nutro artisticamente. O que eu vivencio de arte para eu conseguir ter um olhar mais expandido? O que será que eu assisto? O que será que eu escuto que não está só condicionado ao que já me chega? Porque o que me chega, ele já normalmente já está ali no centro, sabe? Já está nos olhares, já está na circulação, já está com grande difusão entre os olhares centrais, sudeste centrados. Então, a provocação é como e onde. Como vocês vão se conectar com outras realidades, com outras produções. Então, eu deixo isso como uma provocação de ação. Eu acho que a minha provocação de ação é como expandir o olhar da cena. Deu para colher essa provocação? Difícil, né? É difícil falar também, tentando não me calcar no que já vem muito estrutural às vezes. Mas diga lá.
Não, com certeza. Eu sempre fico pensando nisso, né? Inclusive conversando com os outros produtores também, mas com outras pessoas, né? Porque é muito fácil ficar no que nos chega, né? Porque até que nos chega muita coisa e coisas diversas, assim. Mas ir atrás daquilo mas também é um pouco de tomar um pouco a rédea das coisas, né? No sentido das É, ações e das proposições, porque é um pouco ir atrás do que se quer construir, né? Porque como é que eu vou é, construir algo se eu não consumo aquilo também? E aquilo que não isso. está à vista, né? Tão É, próximo de mim. sim. Apesar de Eu fazer acho que parte esse do é o mesmo grande país, né? cuidado. É. A Carol mandou aqui, né, uma coisa, ela mandou puxando um pouquinho um assunto da live de ontem. Ontem teve uma live pelo Sesc Dramaturgias, de encerramento de um curso que eu estava ministrando. E aí ela até falou, né, estar aterrado, presente, para que os outros elementos possam fluir na produção. E é bem isso mesmo, Carol, porque ontem a gente falou muito sobre a conexão dos quatro elementos, as simbologias de terra, água, fogo e ar, com produção cultural. Eu tenho alguns anos, né, tentado nesse lugar do observar a produção, observar também os ciclos, observar a natureza, observar todos os elementos que nos compõem o todo, como inspirações, como simbologias e metáforas para pensar o ofício, para pensar tudo que atravessa, né, o fazer. E aí eu acho que é só estando muito aterrado para a gente deixar tudo isso fluir, para a gente deixar tudo isso, né, ser atravessado, assim, realmente, né? Aí tem mais algumas coisas aqui que eu fiquei curiosa, que é Alô Moura Loumaria Rosa. E o Maria Rosa, acho que é, pode corrigir o nome. Qual coisa me diz? Essa coisa vem do desejo, a titiritada brasileira, feita em Diadema, surgiu assim. Parecia desejo coletivo. Realmente, tem muita coisa que vem do desejo, do que é desejo pulsa, do que é desejo coletivo, e aí o que conecta, né, as pessoas. Então, isso não faz muito sentido. E o Igor falou: ver a Cíntia sempre me dá um up para seguir forte, acreditando nos projetos que participo. Lou, tá bom, Lou, prazer. Igor, então que siga mesmo, com muita força, porque eu acho que é isso, né? Quando a gente se conecta com o que a gente faz e acredita e tem força nos nossos projetos, é que também vai conectando com pessoas. Eu fiquei aqui refletindo sobre a própria provocação que eu mesma lancei para vocês, mas eu mesma reflito sobre, porque eu acho que assim, a gente se conectar com outras produções, a gente conseguir se conectar com outras experiências artísticas que não só as que já estão, né, em alta, assim, já está em voga, digo, que já está nos olhos de todo mundo, ela é um exercício de descolonizar, ela é um exercício de tudo isso que a gente fala nas teorias todas, de tudo isso que tem sido o tempo inteiro discutido, mas é estruturalmente difícil. E para isso é preciso se conectar com pessoas, né? Que pessoas estão olhando para outras referências, que pessoas estão vivenciando outras coisas. Se eu não vivo em alguns ambientes, se eu não estou em alguns territórios, se eu não estou em algumas cidades, realmente é muito difícil que eu carregue toda a diversidade de experiências que alguns lugares têm. Mas eu posso conviver com pessoas, eu posso ir atrás de saber que centros que mobilizam, que grupos, que sedes, que bases que mobilizam, né? Que experiências que são fortes em alguns lugares e como que isso pode chegar até mim. Então é uma provocação e um exercício de desviciar só os nossos olhares, sabe? Porque mesmo enquanto festivais, todo mundo sempre fala, mas tudo que tá sempre nos mesmos festivais, a todos os festivais levam as mesmas coisas, né? Tem muito isso que eu ouço há décadas. Mas é porque tem também um lugar do que às vezes funciona com um determinado público, e aí outros territórios, festivais como espaços de território de encontro também querem levar. Porque se eles veem que aquilo funcionou, só que aí como que fica? Fica um circuito do que eu vejo ser realizado. Isso cria um circuito para aquela obra, porque cria um circuito de eu vivenciei num lugar, vi como aquilo teve de impacto com o público, aí eu vivencio em outro, vejo como aquilo tem de impacto com o público, e isso vai criando um circuito.
mas aí somar outros circuitos é um exercício, né? Somar Uhum. outros olhares é um exercício. Não sei E se é veio. um exercício difícil, com certeza. Sim, Acho que isso que você falou também de como você olha para o cotidiano de maneira poética, né, simbólica, também tem a ver com esse encantar o mundo, né, que tem se falado sim, ultimamente. É uma sim. maneira de como a gente encanta o mundo, né? Acho que a Beira É. também se propõe a ser mais um espaço de encantamento, né? Para nós mesmos que estamos produzindo, para os artistas que vão participar e para Esse é o como começo. Eu acho e que é para o as pessoas que começo. vão Se quem realiza participar. está encantado com a realização, encantar-se-á de provocar as outras pessoas. Porque esse encantamento é o que é o brilho nos olhos, é o que é a motivação, é o que gera uma contaminação positiva ali, é o que gera um lugar que não é abstrato, sabe? Eu acho que por muito tempo também se teve medo de falar disso, assim, de falar enquanto essas sensibilidades e essas poesias do brilho do que se realiza são contagiantes. Sabe? A gente fica buscando muitas coisas e esquece desse singelo. Tem uma frase no Cariri, tem uma frase que eu carrego muito comigo, que é na ONG Beatos, um espaço da Dani de Jade. E num museu lá do Cariri, num espaço museu, num espaço dentro da casa dela, tem uma frase que eu gosto muito, que é: aqui se cultivou o simples, o singelo e o trabalho honesto. Tá? É uma frase mais ou menos assim, daqui a pouco eu busco direitinho, vou até postar depois. Mas é esse simples, esse singelo, né? E o seu trabalho honesto que é um encantamento. É o cada uma está conectado com o que há de mais simples, de mais pisar na terra, de mais, sabe, caminhar e olhar em volta, que é real, sabe? E as inseguranças de às vezes trazer mil e outras coisas, mil e outros discursos, né? Eles às vezes são só artefatos. Mas quando realmente está envolvido, quando realmente aquilo faz sentido, isso chega em todas as pessoas. Por que não olhar assim para a produção? A gente não consegue entender isso no teatro? Você não consegue entender a Sim. verdade de um ator, não se fala disso desde lá, desde a história do teatro toda, sabe? Não se fala disso desde o teatro grego, acho, sabe? Tipo, esse estado de presença do ator, esse estado de verdade com as palavras, é a mesma coisa no produzir um festival, né? É um estado de concretude de que aquilo é verdadeiro, de que aquilo pulsa, né? Não só um estado de querer visibilidade. Então, eu acho que é essa alquimia do fazer que eu convido vocês. É essa alquimia da realização em equipe que eu convido a Beira, né, a vivenciar, e é o que eu desejo. Eu desejo mesmo que vocês tenham esse prazer de realização e esse prazer de se potencializar através do que estão fazendo. Porque existe também um mito, um imaginário sobre festivais, um imaginário muito glamouroso, um imaginário de diretores e diretoras de festivais são os reis e as rainhas do xadrez ali, sabe? Mas não é assim, sabe? Esse imaginário, ele esconde tudo que está por trás e o que se defende. Então, quando eu falo, eu defendo festivais, eu acredito em festivais, eu acredito no impacto social, eu acredito no impacto de transformação de um festival, eu acredito no que ele consegue impactar na sua região, eu acredito no que ele articula de outros profissionais, eu acredito no que ele gera de capacitação profissional. Eu acredito na ponte e na conexão que um festival gera. Eu acredito num recorte de tempo em que naquele tempo se há um mergulho em algumas questões, né? Enfim, são muitas crenças que estão por trás de fazer um festival. São muitas crenças que precisam ser carregadas na hora de idealizar um festival. Então, eu espero que a Beira, que toda essa equipe, e eu não só espero, como eu vou provocar de perto, podendo estar perto, ser mentora e estar junto em alguns passos, mas o que eu realmente espero é esse convite para que cada uma se aproprie do projeto num ponto de também se potencializar como profissional, para que um dia esse tenha sido um espaço de investimento, de fortalecimento de modos de fazer.
que eu acho que é o que eu fiz comigo mesma, me coloco aí como objeto da pesquisa, é o que eu fiz comigo mesma produzindo o Feverestival. Eu não estava recebendo em dinheiro nos anos em que eu estava realizando, né, o festival. Recebendo, eu estava recebendo em investimento, eu estava recebendo em aprendizados, eu estava recebendo em transformações do fazer, e é o que eu carrego comigo para hoje poder provocar outras ações. Esse tempo de dedicação e de muita verdade naquele fazer, eu acho que é a experiência, né? E é notas dos saberes, né? A experiência, o que se experiencia e o que a gente pode trazer a partir disso. Eu vi que o corretor estava aqui enganando todo mundo, né? Nossa Sim. mentira, nossa mentora, várias vezes eu também vou escrever mentoria e sai mentiria, mas enfim, é nessa mentir-se e encantar-se, nesse que a gente vai fazendo e construindo uma mentoria. É nessa comunhão de saberes aqui, como diz a Lou, né? Acho que é É, isso mesmo. E dentro desse espaço, outro, acho que é muito bacana que você falou do festival, porque realmente eu experienciei alguns festivais, e o Festival, inclusive, que você produzia, e que hoje ainda continua, né? Mas com outras pessoas, mas realmente se cria um espaço-tempo diferente, né? Onde você tem uma comunhão com o mundo de forma diferente. Parece que o tempo mesmo passa diferente e é muito sim, aprendizado, passa muita muito coisa bacana que diferente. se constrói. E eu acho que passa diferente mesmo, porque que nem eu estou observando muito durante a pandemia, nesse nosso 2020 tão atípico, né? A relação tempo com tempo. Tempo, tempo, tempo. Mas a relação com o tempo, ela foi também transitando. Nos primeiros momentos em que tudo era novo, em que de repente você tinha que ficar em casa, em que a sua rotina foi alterada, o tempo estava bem devagar. Vocês não lembram disso? Os primeiros dias parecia uma eternidade aquele estado de estar em casa, aquele estado, sabe? Só que logo esse estado vira o nosso, se normatiza. Então eu acho que os festivais, por que eles criam um outro tempo? Porque eles rompem com a rotina. Quando você rompe com a rotina, quando você vai para uma viagem, aqueles momentos de viagem, os primeiros dias, parece que eles são muito mais longos, parece que cada hora durou muito mais. Porque se rompeu com uma rotina. Aí a hora que você reestabelece a rotina, fica ali o tempo, sabe? Não faz sentido? Uhum. Eu fiquei pensando já muito sobre isso. E como festivais é realmente uma experiência de romper com o tempo, tipo, você no seu cotidiano, tal hora você estaria almoçando, você não está almoçando, você está correndo para ver um espetáculo de rua, aí dali a pouco você está correndo para ver um debate, aí logo você já está atrasado para ver a peça da noite, você está não sei o que, logo você quer estar no ponto de encontro, né? Então, um pouco, né, enquanto eu produzia o Feverestival tinha muito essa característica das formiguinhas indo para um lado para outro, assistindo uma coisa, assistindo outra, e carrega ainda isso, e vai carregar com certeza essa essência, né? É uma essência de encontro que rompe com o nosso cotidiano, que nos provoca a ter outra relação tempo-espaço. Então, eu acho que os festivais convidam uma outra relação tempo-espaço. Né? E Super quando a gente importante. transforma, né, o nosso espaço, quando a gente encanta o nosso espaço com produções, quando a gente transforma uma praça num palco, né, a escadaria de uma igreja numa arquibancada de plateia, quando a gente transforma, né, as ruas em cenário ou um teatro, isso tudo nos transforma também e transforma a nossa relação tempo-espaço. Com Provocante. certeza. Várias provocações vão ficando, né, e vão se incorporando. Acho que isso é bacana, né? Esses encontros também acabam. Acho que a Carol tem uma contribuição aí. Essa ruptura Ela com o falou, né, eu acredito automatismo do muito. cotidiano promove deslocamentos internos nessa comunidade que se cria por alguns dias ou semanas. Isso eu acho muito bonito também, e o que a Beira quer criar, né? Essa rede de compartilhamento com essas pessoas, que também essa rede acaba se fortificando como uma comunidade, né? Uma comunidade que promove uma comunhão de saberes, assim, que é um desses nossos objetivos que estamos tentando construir. Né? Exato. E eu acho que esse objetivo, ele é real e concreto, assim, ele vai se materializar.
E é essa comunhão de dias de rotina e de criações que transformam. O Adolfo está aqui na live. O Adolfo é um grande parceiro que já trabalhou no Festival e que já esteve também comigo em experiências lá no Cariri. E a gente vê também, a gente foi para o FINC, para o Festival Internacional de Máscaras do Cariri, né? O que se cria naquele pouco espaço de tempo, o que se transforma, a quantidade de pessoas que vêm de muitos cantos, e como tudo isso também transforma. Eu acho que porque num curto espaço de tempo você vivencia na prática outras culturas, você vivencia outros hábitos com quem você partilha do dia a dia. Né? Na hora que você partilha na hora de comer, na hora que você partilha da rotina, na hora da cervejinha depois do espetáculo, que seja no jantar, tudo isso é escutativa, é conviver, é esse viver verdadeiro, presente, né? Nesse estado de conviver que se gera essas conexões todas. Eu me lembro quantas vezes eu não me culpei, porque eu ia para festivais, eu vivo intensamente, daí eu quero conviver, eu quero ir, um quer ir comer um docinho, eu vou junto, o outro quer ir pegar um espetáculo na rua, eu vejo também, o outro, e eu vou me perdendo no conviver, às vezes eu falo, eu passei esse festival inteiro, eu não li um artigo, eu não escrevi, não sei o que, fiquei aqui só vivendo, e aí cada vez eu fui entendendo que esse só viver é o que eu podia carregar de bagagem mais linda, sabe? Que o resto está comigo em qualquer canto, mas aquele convívio com algumas pessoas, não. Aquele convívio só se dá naquele momento, naquele espaço. E eu estar ali disponível para isso é uma bagagem que eu carrego que não tem como pôr referência bibliográfica, sabe? É uma bagagem muito palpável, assim. Lindo. Queria agradecer muito, Cíntia, você ter participado aqui com a gente, ter começado, né, esses nossos encontros um a um. Dizer que foi muito importante, porque a ideia começa a partir da sua forma de produção, né, dessa forma de produção colaborativa, que foi o que os meninos vivenciaram lá na Estufa de Futuros, lá na Meet, né? Acho que isso tem muito, se relaciona muito essa forma de criação ter nascido lá e a gente carregar esses princípios com que a gente Muito. Se criar. conecta muito mesmo. A Carol falou, esqueci a soneca de 5 minutos da Cíntia no Uber entre um espetáculo e outro do festival, porque tava muitas noites sem dormir, trabalhando muito, produzindo muito e vivendo muito. É bem isso mesmo. Aí outra, a Lô falou, tem memória linda que tenha de levar um espetáculo pro alto do morro, né, sem medo da felicidade. Tá junta, guardado por famílias e bandidos, literalmente armados, juntos em comunhão. E essas memórias são memórias muito corpo-memória, né, Lô? Imagina, porque é o que é vivido, é aquela tensão, emoção e tudo isso que se partilha ali conjuntamente. Então eu E também elas nos carrego. Bom, constituem. é, Elas nos constituem. Queria elas nos dizer, assim, constituem. só para encerrar, né, que a semana que vem nós vamos ter a Verônica Fabrini aqui pela Florar Cultura também. Vamos conversar com ela um pouco sobre essas epistemologias do Sul e um pouco sobre esse pensamento dela dentro do teatro e as suas pesquisas. E passar a bola para você, se você quiser deixar algum recado, alguma última provocação. Estamos anotando tudo aqui, mas vamos continuar a Não, parceria juntos e agradecer eu muito a quero, participação. obrigada, querido. Eu quero mesmo agradecer, desejar uma vida longa e saudável à Beira, né? Ao Luan, ao Pangones, a Carol, a Raíza, a Luísa, essa combinação aí de pessoas que está construindo, que seja um período muito positivo, muito agradável de construção e de muito aprendizado. E queria dizer que realmente é muito simbólico, porque essa sementinha, esse primeiro momento, quando brotou aí o desejo no Pangones, na Carol, né, na Raíza, na estufa de futuros, modos de convívio, produção e gestão na cena contemporânea, esse nome grande era para provocar uma experiência formativa, pedagógica, mas que partisse da escutativa, em que mais do que eu, Cíntia ou outros profissionais darem um formato de curso, fosse um formato de se preparar para uma pesquisa de campo,
e que durante a estufa todos os participantes entrevistavam, né, produtores, produtoras, gestores de diferentes lugares. E essa inquietação que foi surgindo da escuta, então acho que a Beira ela já tem essa primeira sementinha, essa primeira raiz na escuta, porque eu estava aqui lembrando o quanto, né, a estufa de futuros, esse projeto era para despertar nos participantes uma escuta ativa, um aprendizado pela experiência. Então, tudo isso me deixa com a certeza de que é um caminho aí muito frutífero. Eu gostei aqui que a Rai também colocou, né? Colocou a minha memória, a Cíntia querendo acordar Salvador, porque ainda precisava comemorar o FIAC. É isso mesmo, querendo achar algum lugar, abrir lugares. Então, que vocês possam abrir muitos lugares, abrir muitos caminhos. Que essa semente, que é uma Carol também lembra aqui, né? Que nasceu na estufa e agora está florescendo dentro da semeadora de projetos da Florar. Então, que a gente possa regar juntos, que a gente possa podar o que tiver que podar, adubar, e que a gente possa observar o ciclo dela, o tempo do tempo de fortalecimento, o tempo de amadurecimento, e que venha uma linda colheita, uma linda produção e uma linda conexão com outros e outras profissionais. Parabéns, parabéns pelo início, feliz de estar aqui, de colaborar. Quinta que vem, alegria, que vai estar ocupado esse espaço, que vai estar ocupado esse canal da Florar pela Beira, entrevistando, conversando, dialogando com a Verônica Fabrini, uma grande mestra, uma pessoa que eu também admiro demais, que vale a pena sempre ser ouvida e que sempre nos impulsiona. Uma maga aí também, né? Uma maga de muitos fazeres, de muitas sabedorias, de muitos estudos e vivências. Então, que vocês possam ter um espaço rico, que esse seja um território aí de muita força para o projeto. Evoé, Beira, Evoé, como disse aqui a Raíza, um brinde a essa ocupação Beira. Um brinde. E logo vamos fazer um brinde presencial. Sim, logo. Este momento há de chegar, esse momento vai chegar. Querido, e com certeza, honra. Débora. Só respondendo a Débora aqui das parcerias na Bahia, vamos sim fazer essas parcerias aí, construir braços e mais braços. Ah, a Débora acho que é uma incrível, acho que a Débora é uma incrível, Débora é dos 13, não é? É porque tem um grupo também, muita história aí na Bahia, que foi bem bonito também de acompanhar, de viver e de vivenciar muita coisa boa. Tá? Um grande brinde. Parabéns, Pangones, parabéns, Carol, parabéns, Luan, parabéns, Raíza, parabéns, Luísa. E quem está por aqui pela Florar, acompanhe todos esses passos. Nós vamos estar sempre buscando partilhar, para todo mundo co-criar, para todo mundo ouvir, para todo mundo acompanhar. Então, a semeadora de projetos também é um braço de ação da Florar, mas que busca esse crescer, esse amadurecer e esse da ideia e implementação de uma maneira partilhada. Então, vocês estão partilhando aí, uma primeira conversa pública sobre. Sim, um brinde grande. Obrigadão. Um beijo, Grace Barros. Acabou de entrar uma parceira de Curitiba. Um beijo, gente. Vamos encerrando, vai ficar salva. Espero que dê tudo certo aqui no Salvar, tá? Sim. Se tiver algum textinho também que vocês querem... @Beira Bienal. Isso, acompanhe @Beira Bienal, por onde vocês vão poder conhecer todos os passos desse projeto, vivenciar e tudo. Espero que vocês estejam todo mundo dando seguir lá. Vai todo mundo seguindo a Beira para a gente poder construir esses caminhos. Se tiver algum texto, Beira, vocês da Beira, um aviso que vocês querem que eu coloque aqui na descrição do vídeo, me mandam, que eu já vou salvar esse vídeo. Tá bom? Maravilha. Inspirações, Conexões, Grace, há 2 anos atrás, não 3, a gente estava juntas nesta exata semana em Paraty. A gente estava em outubro em Paraty num encontro internacional de festivais. Tá entrando aqui, entrou uma parceira de festivais e a gente tá aqui toda falando de festivais, eu tô lembrando. Vamos lá, gente, todo mundo pro Beira Bienal. Corre lá também fazer um brinde de seguir. Beijo! Beijo.